tem mulheres que acham que parar de menstruar é bom, e não é. É um sinal de alerta, alguma coisa está errada. Fala galera, meu nome é Alex Tomé e esse é mais um episódio do quadro Dúvidas de Quem Corre. Essa semana a gente pegou algumas dúvidas que foram enviadas lá no Instagram e a gente selecionou dúvidas somente de mulheres e dúvidas bem diferentes, assim, eu acho que pode ser bem interessantes para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Atrás da câmera está a Bibi. Oi? E ela vai fazer as perguntas a partir de agora. Vai lá, Bibi. Bom, a primeira pergunta é da Adi e ela pergunta o seguinte: o que fazer para não perder o estímulo com o cansaço do dia a dia, TPM, etc? Tá, pergunta bem difícil, bem complexa, porque depende muito da rotina da mulher, né? E como eu falei antes, nesse vídeo eu vou falar especificamente de rotinas de mulheres. Se você não sabe, não me acompanha no Instagram, eu estou fazendo um curso da fisiologia da mulher atleta. Então tem muita coisa legal, muita coisa interessante que eu estou aprendendo lá e eu estou trazendo para os vídeos aqui. Uma delas é você acompanhar como é o ciclo claro, o ciclo menstrual, mas também o ciclo do estrogênio. O estrogênio feminino, na verdade, assim, a disposição da mulher é muito dependente da quantidade de hormônio que ela tem, de estrogênio principalmente. E o estrogênio, ele não funciona como muitas mulheres pensam, que é no ciclo menstrual o estrogênio está baixo, depois ele vai subindo e depois ele abaixa. Na verdade, ele funciona por ondas, né? Então, pensa que você está começando, até vou deixar aqui vou pedir para a gente colocar na edição aqui um gráfico bem legal, que mostra o seguinte: o estrogênio ele começa embaixo, quando está no período menstrual, e ele tem um pico, ele sobe, e aí depois ele baixa e sobe de novo. Então, muito provavelmente, quando você está se sentindo indisposta, sem energia, pode ser em relação ao seu estrogênio baixo. É muito interessante você também fazer teste hormonal, para ver se você está com os hormônios, vitaminas, ver se está tudo certo. E a partir daí, minha sugestão é, pega o seu gráfico, esse que eu coloquei aqui, a gente pode até deixar aqui no link, depois aqui embaixo, você organiza o seu mês, dá uma olhadinha, ver quando é o seu pico de estrogênio, para aí você colocar treinos mais longos, treinos mais intensos, e quando você está com o estrogênio muito em baixa, não se cobrar tanto, colocar treinos mais curtos, treinos mais leves, e assim você vai, não é obedecendo, é respeitando o seu corpo e vendo quando ele tem disponibilidade de hormônio para você fazer treinos melhores, mais longos, mais intensos, e quando a disponibilidade está baixa, você deixar de fazer os treinos tão longos, fazer treinos mais curtos e menos intensos. E isso não é só em relação aos treinos, porque quando a gente está com o estrogênio embaixo, as mulheres têm, na verdade, receptores lá no sistema nervoso central que vão entender quando o estrogênio está em baixa. Quando o estrogênio está em baixa, esses receptores vão entender que tem pouca oferta de estrogênio e eles vão começar a desligar algumas coisinhas. Então, é possível que a mulher se sinta esquecida, não consiga focar muito bem no que ela está fazendo. Então, tem questões também cognitivas que vão ser afetadas. Então, por isso que é bem interessante entender o ciclo menstrual, porque a mulher acaba se cobrando demais em alguns momentos, achando que é ela que não está rendendo, que a culpa é dela, e na verdade é uma questão hormonal. Então, a minha sugestão é, pega lá o seu calendário mensal, seu ciclo menstrual, e tenta entender quando tem pico e quando está em baixa. E aí organiza a sua rotina a partir disso. Massa, bem legal. Esse tipo de teste, são exames que a gente faz? Na verdade, a minha sugestão é, primeiro, vai num ginecologista, conversa com um ginecologista, um homem, uma mulher, enfim, e pede exames hormonais, porque às vezes, por exemplo, a Bibi que está aqui atrás da câmera, ela fez um check-up geral e ela percebeu que ela estava com a vitamina B12 muito embaixo. E aí, então, ela tinha perda de cabelo, dificuldade de concentração, dificuldade de disposição, e ela teve que fazer uma injeção, né, de B12. Então, foi uma por semana, depois uma por mês, e agora ela está no intervalo um pouco maior. Mas dá uma olhadinha, porque às vezes pode ser B12, às vezes pode ser algum hormônio, às vezes pode ser alguma vitamina, e isso faz muita diferença. Então, você saber como o seu corpo está funcionando, se está tudo bem. A mulher também tem uma questão muito particular com a quantidade de ferro que você tem no corpo, porque na menstruação acaba perdendo muito ferro, às vezes perde até na transpiração, no suor. Então, dá uma olhadinha se é normal você estar sem disposição, alguma coisa muito provavelmente está errada. E aí, fazer alguns desses exames pode melhorar muito a sua qualidade de vida, não só os treinos, mas também a qualidade de vida, né? Isso é bem interessante que você falou, porque
a gente às vezes vai até por eliminatória. Ah, a minha menstruação tá atrasando, eu tava no ciclo regular, eu tô me alimentando bem, eu tô dormindo bem, tô tomando bastante água, como é que tem uma questão das vitaminas, dos hormônios, porque às vezes, no meu caso, eu tava fazendo as outras coisas bem, mas a vitamina tava lá embaixo, então tu fica às vezes com uma sensação de, meu Deus do céu, o que tem de errado comigo? Você não sabe o que é, mas se você não investiga, Nunca vai saber, né? não vai saber. Então, às vezes eu acho assim, é só o ciclo menstrual ou só tal situação, e é uma composição de coisas, assim, né? É uma coisa bem importante que muda mesmo a qualidade de vida. Você passa a viver melhor, você dorme melhor, você tem mais disposição, então realmente faz muita diferença, é legal. A gente tem que fazer esses exames anualmente, né? Mas eu acho que às vezes mulheres, é legal ir no ginecologista pelo menos 2 vezes por ano para fazer todo esse check-up. Legal. A próxima pergunta, na verdade, acho que é quase um desabafo. E aí é o seguinte, é da Laísa e ela fala: medo de cachorros correrem atrás. Na verdade, talvez as pessoas que assistem os vídeos aqui não saibam, mas eu já trabalhei com cachorros. Você me vê falando de corrida, eu já trabalhei com cachorro. A gente morou um tempo fora do país e lá eu pegava cachorros nas casas e levava para os parques para brincar. Então, eu gosto muito de cachorro. Quando eu vou correr para as trilhas por aí, nas estradas de terra, enfim, a gente encontra muito cachorro. E eu percebi que é muito normal os cachorros, quando você está correndo, o cachorro vem atrás. Mas sabe aquela ideia do cachorro, ele fareja o medo? E é basicamente isso, o cachorro percebe que você está correndo dele. Uma estratégia que eu faço e que sempre funcionou, não estou dizendo que você tem que fazer, porque às vezes o cachorro vai te morder, a culpa vai ser minha. Mas uma coisa que eu faço e que funciona muito quando eu estou correndo e eu vejo que tem um cachorro vindo atrás, eu viro, abro os braços e me abaixo para fazer carinho nele. E aí, geralmente, ele que está vindo para te matar já começa a balançar o rabinho, já fica. E aí, às vezes, até vira a barriguinha para cima. E até pode colocar umas fotos aí na edição de quando eu trabalhava com cachorros. E, cara, inclusive no treino de hoje a gente encontrou gansos, que eu pensei que os gansos seriam animais eles vêm com. Parecia que ele vinha para me matar. E aí ele chegou na cerca, ele parou do lado e começou a esfregar o peito na cerca, assim, a gente começou a fazer carinho neles. Então, às vezes, é mais por excitação daquele momento, se você parar e mostrar que você está disposta a fazer carinho no cachorro, eu acho que pode ser que não exista mais esse problema. Para quem não conhece o Alex, saiba que ele é o encantador de cães, né? Porque os cachorros amam ele. Porém, essa técnica está aprovada. Eu também faço ela, desde que eu aprendi com o Alex, e funcionou 100% das vezes. Assim, realmente você seja até mais segura. Nunca tivemos mordidas nos treinos. Nunca tivemos, assim. Mas já saímos com vários amigos. Isso. A terceira pergunta é da Andressa e ela quer saber: acho que o maior desafio é manter a constância de treinos. Eu acho muito legal isso porque a Andressa, ela já treinou comigo, a Andressa é médica, ela é mãe, e ela sempre teve um problema porque ela tinha plantões à noite, ela tem 2 filhos, então realmente é muito complexo. Minha sugestão eu sou o cara da organização, sempre me organizo muito, todas as semanas e todos os dias. Então, para mim, isso fica muito mais fácil. Eu sei que tem pessoas que podem falar assim, pô, mas organizar não é fácil, leva tempo. E, na verdade, não. Eu pego lá no domingo, vejo tudo que eu tenho que fazer, que é programado, que eu tenho que fazer, deixo lá, divido nos dias, o que já tem agenda fixa, por exemplo, grupo de estudos eu sei que é na terça-feira, pós-graduação eu sei que é na quinta. Então, eu coloco as coisas que são fixas ali, e a partir daí eu vejo qual é o tempo que eu tenho disponível para treino. E aí qual é os meus objetivos também com os treinos, né? Então a partir disso eu vou organizar e vou deixar bem claro, olha, na terça-feira eu não vou conseguir tempo para treinar. Então não coloca um treino, porque se você sabe que você não vai ter tempo e você coloca um treino e você não faz, aquilo gera uma frustração tão grande que mesmo uma pessoa que vem treinando, ela chega e fala assim, pô, mas já perdi 2 treinos, então vou perder mais um, então vou perder mais um outro. Então você se acostuma com falhar os treinos. E isso é uma coisa muito perigosa. Então a minha sugestão organiza a semana, coloca os treinos lá onde eles têm que ficar, e onde você pode, onde você sabe que vai dar conta. Não pega mais treino do que você sabe que não vai dar conta. Então isso é bem interessante, essa organização. Para que você
tenha aquele treino, mas se comprometa e realmente faça esse treino. E é aquilo que eu sempre falo, pô, não deu tempo para treinar hoje, mas eu tenho que ir no mercado? Beleza, vai a pé para o mercado então. Faz alguma coisa, coloca a roupa de corrida e vai para o mercado a pé. Ou dá uma volta na quadra e volta 10 minutos, mas faz. Cria esse hábito e mantém o hábito. Manter o hábito é muito importante, porque aí você vai trabalhar lá com o seu cérebro e vai chegar um momento que você nem questiona mais. Hoje eu nem questiono mais, pô, amanhã será que eu vou treinar? Não, eu sei que eu vou treinar porque é um hábito e está muito enraizado lá. Então, se organizar e manter o hábito é muito importante. Massa. O quarto também é um comentário que é da Anne. A Anne é a nossa aluna da Transformação da Corrida, da turma 1. E ela falou o seguinte: só agradecer por me ajudar a inserir a corrida na vida de mãe corrida. A Anne é um desses casos de uma pessoa que tem pouquíssimo tempo. Então a gente criou, a Anne, como a Bibi falou, ela faz parte da nossa turma da Transformação da Corrida. E lá a gente tenta conversar no nosso grupo do WhatsApp com todo mundo para encaixar os treinos e conseguir organizar melhor a rotina. Porque pensa só, a Anne, ela, além de ter um trabalho, ela ainda é empresária nas horas vagas e ela é mãe. Então, e até as fotos da Anne é engraçado porque é literalmente sempre com a filha nas costas. Ela está caminhando e a filha está nas costas dela, parece uma mochila, assim. Então, realmente é uma conexão muito próxima. Né? E isso demanda muito tempo dela, né? Então ela conseguiu desenvolver uma estratégia, que é ela treina depois do almoço, ou antes do almoço. Então, ao meio-dia ela faz o treino lá de 30 a 40 minutos. Ela viu que funciona muito bem, porque a filha está na escola, ou está com o pai, e é o tempo que ela tem. E nesse momento ela treina terça, quinta e sábado. Só que essa semana ela falou, cara, eu não vou mais colocar o sábado, porque tá difícil. Porque como a Isis não tem aula, eu tô tendo que ficar com ela também. E eu acabo tendo que prorrogar o treino, às vezes vou fazer só no domingo. Se eu coloco durante a semana para fazer o meio-dia, funcionou. Então, volta ao que eu falei antes, aquela ideia de organização. Se organizar muito bem para colocar o treino onde você sabe que vai conseguir cumprir. A Anne nunca perdeu o treino, cara, e realmente a rotina dela é muito corrida. A quinta pergunta eu imagino que seja Flávia. É Flá, tá como Flá. Por onde começar? Tá. Organização, de novo. A Flávia, ela começou a treinar comigo agora. E olha que acho isso muito legal, porque ela fez cursinho pré-vestibular comigo. Ai, que massa! E ela me acompanhava no Instagram e ela falou, pô, Alex, eu quero começar a correr porque ela é mãe também. E ela passou, acho que o filho dela tem 2 anos. Então ela passou os 2 últimos anos sem praticar atividade física. E ela está sentindo que ela precisa se movimentar agora. Então ela começou a fazer o treinamento comigo. E o onde começar é muito interessante, que eu vou voltar ao que eu falei antes, e para mim é essencial. Primeira coisa olha para sua agenda e diz, o que eu posso fazer? Onde que eu posso encaixar? Então se você olhar para sua agenda e vai dizer assim, bom, eu consigo colocar 3 dias por semana de treino de 30 minutos. E eu acho que é interessante começar aos pouquinhos. Não começar pensando, eu vou treinar todos os dias. Então coloca 3 vezes por semana, 25, 30 minutos, encaixa esses treinos na sua rotina, faz eles funcionar. E treinos leves, caminhada, alterna corrida e caminhada, às vezes faz um yoga, mas faz. Coloca alguma coisa que você vai dar conta, organiza sua agenda, faz aquilo funcionar. A partir daí sim, aí você vai pensar, bom, funcionou, já está bem sólido, 3 vezes por semana, está funcionando, agora você pode pensar em colocar 30, 40 minutos, ou às vezes aumentar um dia, 4 vezes de 30 minutos. Então é bem interessante, principalmente para quem está começando, não é legal você correr em dias seguidos. Então se for colocar 4 dias por semana, talvez você pode fazer um esquema de segunda, quarta, sexta, domingo, terça, quinta, sábado. Então é uma semana 4 dias, uma semana 3 dias, para que você sempre tenha um dia de intervalo. Ou você coloca um outro tipo de treino, um yoga, um fortalecimento, uma musculação, um treinamento funcional. Dessa maneira você consegue progredir sem se lesionar, sem se machucar. Então é bem interessante que você tenha essa organização bem feita e que tem que ser uma organização que ela é real, que você consiga colocar na prática. Não adianta colocar um monte de coisa que você não vai conseguir colocar, não vai dar conta, de novo. Vai se frustrar e vai parar. Então coloca aos pouquinhos, vai 1% por vez e aí você vai conseguir
deixar uma rotina bem sólida e conseguir evoluir. Legal. Essa pergunta, a seguinte, é da Fernanda e ela quer saber: não tomo anticoncepcional, mas parei de menstruar. Percebi que foi quando aumentei muito meus treinos. A corrida pode causar isso? Tá? É legal falar que, primeiro, eu não sou ginecologista, então a primeira coisa a se fazer é converse com o seu ginecologista. E eu sei que é uma coisa que eu repito praticamente em todos os vídeos. Eu treino muitas mulheres. E eu sei que tem mulheres que menstruar não é agradável, né? É uma coisa desagradável. E tem mulheres que param de menstruar e acham isso uma coisa boa, quando na verdade não é. Quando isso acontece, realmente é um sinal de algum problema, a não ser que seja uma menstruação, desculpa, uma gravidez, ou seja alguma interferência hormonal para você parar de menstruar, como por exemplo um contraceptivo. E aí, se você engravidou ou está tomando algum contraceptivo, beleza, você sabe o que está causando a menstruação parar. Pegou uma serra aqui, espero que fique tudo bem no vídeo. Isso é uma coisa. Agora, quando você para de menstruar e não sabe o motivo, isso é um grande problema. Porque, eu esqueci de citar a menopausa antes também, né? Que também vai causar isso. Mas quando você para de menstruar e você não sabe o motivo, é um grande problema. Porque isso pode muito cair numa questão nutricional, que você não está tendo disponibilidade de energia, de nutrientes suficiente. Isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres que se alimentam mal, mas também o excesso de treinos, não só de corrida, de qualquer modalidade. É muito normal atletas de alto rendimento não menstruarem, porque o volume de treino é muito alto. É legal a gente lembrar que o estresse, seja ele físico, emocional ou nutricional, ele pode causar a menstruação parar. E esse estresse físico, ele pode ser de treinos muito intensos. Se você aumentou, ela falou que aumentou os treinos, né? Uhum. Se você aumentou muito a sua intensidade ou o volume de treino e você parou de menstruar, talvez tenha relação com os treinos. E aí, simplesmente diminuir a rotina de treino, diminuir o volume de treino e a intensidade já deve ser suficiente para voltar à menstruação. Mas se isso parou, conversa com o ginecologista, revê a sua alimentação, porque a alimentação é extremamente importante. Geralmente tem outras duas coisas que demonstram que algum problema está acontecendo, que não ter disposição no dia a dia, com muita frequência. Não ter disposição um dia ou outro é uma coisa normal, né? Mas se você nunca tem disposição, acorda sempre cansada, se arrasta todos os dias, aí existe um problema, pode ter um problema. E lesões lesões ósseas com frequência. Então, às vezes a fratura por estresse lá no pé, ou muita canelite, dá uma olhadinha que pode ser algum tipo de deficiência nutricional. Então, ou excesso de treinos. Então, dá uma olhadinha porque isso não é normal. Às vezes a mulher pensa assim, mas é coisa do meu ciclo, parei de menstruar, estou sempre me sentindo cansada. Não é normal. De novo, volta lá o que a gente conversou no começo. Conversa com o seu ginecologista, seu ou sua ginecologista, faz alguns exames, vê se está tudo certo. Porque, como eu falei, tem mulheres que acham que parar de menstruar é bom, e não é. É um sinal de alerta, alguma coisa está errada. Se você parou de menstruar e não sabe o motivo disso, pesquisa que a sua saúde pode estar em risco. Bem importante você falar isso. Tem mais uma pergunta aqui que não é exatamente direcionada para mulheres, mas foi feita por uma mulher, então eu vou fazer. Que é da Mariana, e ela fala o seguinte: não tenho relógio GPS. Como posso acompanhar os treinos? Tem várias formas, né? Por exemplo, aqui em Floripa, na beira-mar, tem plaquinhas de 200 metros. A cada 200 metros tem uma plaquinha indicando. Então você pode pensar, vou correr 200 metros e vou caminhar 200 metros. É uma forma de mensurar os treinos, então fica bem tranquila, né? Outra forma de você fazer isso é com um aplicativo de celular. Tem vários aplicativos lá, o Strava ou o Runkeeper. Tem vários aplicativos que você pode baixar e eles vão te mostrar, inclusive, a distância, né? Mostra a distância e o tempo. E você pode estar acompanhando por ali, fica bem fácil. Um simples relógio de pulso que não seja GPS, um relógio de camelô de R$20, ele tem um cronômetro. Inclusive, o relógio que você tem em casa provavelmente tem a cronômetro também. Então você pode estar acompanhando ali. Eu comecei a correr sem GPS também.
Então, fica olhando 1 minuto de corrida, 1 minuto de caminhada, por exemplo. Você vai estar olhando, o relógio vai estar te falando. E uma outra sugestão de uma boa opção é, se você baixa um aplicativo, tem vários lá, Timer, Tabata, tem várias opções que você pode programar. E ele vai se colocar lá 10 séries de 1 minuto com intervalo de 1 minuto. E esse é um aplicativo que ele vai dar um bip, ele vai te avisar quando terminar 1 minuto. Então dá uma olhadinha lá na Apple Store ou na loja de aplicativos do seu celular, que tem essas opções, e elas são gratuitas. Então você pode programar o seu treino por ali. O único problema é que você não consegue programar coisas diferentes. Por exemplo, vou fazer 10 minutos correndo leve e depois vou fazer 10 vezes de 1 minuto, como se fosse um aquecimento e 10 tiros de 1 minuto. Isso você não consegue programar, você consegue colocar só 10 vezes de tanto, e ponto, e era isso. Mas também não é um problema. Para quem está começando, eu acho que é bem tranquilo, é bem fácil de organizar. Então, tem essas opções, tanto as plaquinhas, ou às vezes se você conhece o local, você sabe, eu sei que daqui até lá tem 1 quilômetro, por exemplo. Essas plaquinhas locais, um relógio normal, um cronômetro normal, aplicativos como Strava ou Runkeeper, ou ainda o Tabata ou Timer, qualquer um desses aí que você pode programar e ele vai te dar os bips para te ajudar a se organizar durante o treino. Massa. A última pergunta, na verdade, também é um desabafo. É da Sofia e ela fala o seguinte: eu não quero correr 10 quilômetros ou mais rápido. Eu só quero me movimentar. Uhum. Isso é muito interessante, né? Porque a corrida ela é um esporte que ela nos motiva muito porque a gente tem objetivos. Então, por exemplo, eu sou um cara que dependo de objetivos para continuar treinando, para continuar correndo. E tem muita gente que é assim. Mas, em função de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, tem muita gente que era sedentária e só quer se movimentar, quer ser mais saudável, não quer mais ter riscos de saúde. Então, a corrida acaba sendo um esporte muito fácil de se praticar, né? Você pega um tênis que está em casa, vai para a rua e consegue fazer um treino. Então é muito simples. Se você não quer, se você não precisa, não tem um objetivo, não quer correr 10 quilômetros, não quer correr 5, só quer se movimentar, excelente, cara. Não precisa nem ter uma estrutura de treino. Você pode ir para a rua, alterna corrida e caminhada como você se sente, usa a sua percepção de esforço, eu quero subir a minha frequência cardíaca, então corre um pouquinho, depois caminha um pouquinho, depois corre um pouquinho, vai alternando, não precisa nem ter uma estrutura de treino, faz conforme você sente que está naquele dia. Só toma cuidado para não ser sempre muito leve. Então, a ideia de você treinar é de subir a sua frequência cardíaca, para todo o seu sistema cardiorrespiratório funcionar melhor. Quando você treina isso, ele vai se tornando mais eficiente, é por isso que a gente fica mais saudável. Então, faz isso com bastante frequência que com certeza você vai melhorar a sua saúde. Não quer dizer que você vai melhorar na corrida, que você vai correr 5, 10 quilômetros, não necessariamente. Mas se esse não é o seu objetivo, não precisa correr para isso. Quando eu li essa pergunta, eu interpretei de uma forma um pouquinho diferente, porque a gente sempre interpreta de acordo com a nossa visão, né? O que a gente já escutou, o que a gente já pensou, o que já viveu. E me veio 2 coisas na cabeça que acho que seria interessante até trazer, assim. Uma às vezes a gente fala que não quer tal objetivo por medo de se frustrar, de não conseguir aquele objetivo. Legal. Então, talvez, não queira fazer 10, mas nunca pensou, putz, será que eu consigo? Ou será que eu consigo fazer 5? Então, essa ideia de testar, né, começar leve, que nem você falou, de sim, começar um movimento e você começa a perceber que você consegue. Eu nunca imaginei, Alex, que eu ia conseguir correr mais de 3 quilômetros. Quando eu comecei a correr, eu corria 500 metros. E morrendo assim. Eu lembro da primeira vez que eu corri 3 quilômetros foi numa esteira na academia. Eu me emocionei porque eu falei, eu não tô acreditando que eu corri 3 quilômetros. E agora eu tô me preparando para uma prova de 30. A segunda prova de 30, né? Então, em um diferente terreno, mas enfim. Então, assim, essa pessoa que falou isso, a Sofia, às vezes acredita que você, não sei se é o caso ou não, mas acredita que é possível, que o nosso corpo consegue. E o segundo ponto, cadê a resenha? A gente às vezes
tem muita pressão no dia a dia. A gente tem pressão de trabalho, tem pressão da família, tem pressão de várias coisas, e sentir que você tem uma planilha de treinos para cumprir é mais uma coisa que você se sente pressionado. Então, dizer assim, eu não quero fazer isso, é pela pressão de se sentir falhando ao não conseguir fazer a planilha. Então, eu não sei se você tem alunos que passam por isso ou te trazem esse feedback, mas eu acho que era importante só contextualizar o que eu vi quando eu vi esse desabafo. Na verdade, nesse programa Transformação da Corrida que eu tenho, o que acontece é que muitas mulheres entram porque a nossa promessa do programa é você vai correr 5 km em menos de 100 dias. E muitas mulheres entram não pensando em correr 5 km, pensando só nessa mudança de estilo de vida mesmo, né, em transformar a sua qualidade de vida. Só que acontece que elas entram e elas começam a ver que em 1, 2, 3 semanas elas já estão correndo 5 km. E aí ela começa sabe aquela história de você se torna a soma das 5 pessoas que mais convivem com você? Então muitas vezes as mulheres nem pensaram, não é que eu quero correr 5 km, mas é porque eu não vi essa possibilidade. Quando você entra no meio, você vê que é possível, que você começa a correr, e você, tem uma prova agora, isso vai me motivar a continuar treinando. Então aí você vai, se inscreve, e aí você começa a mudar essa ideia de vou correr só por saúde, e vou correr por saúde, mas também vou me motivar para treinar uma prova. E é o que eu sempre falo, que na verdade a prova ela é uma cereja do bolo, ela é uma comemoração do que você vem fazendo ao longo do tempo. E não só para 5 km, não importa qual a distância. Treinar é a parte difícil, é a parte mais trabalhosa. A prova em si é uma celebração, é legal, tem um monte de gente, é muito legal. Quem nunca fez uma prova é uma experiência que vale muito a pena. E não importa a distância, mas é muito interessante você ter essa experiência na sua vida, porque é muito legal. A energia da galera, você se arrepia, é muito legal mesmo. E não importa se é uma prova de 3 km de corrida e caminhada ou se é uma prova de 100 km só correndo. É muito emocionante sempre. Então, e faz um teste. Pega uma prova na sua cidade e vai lá na linha de chegada dessa prova. Se você sair dessa prova, de você assistir uma linha de chegada durante 30 minutos e você não quiser fazer aquilo, aí tudo bem, aí beleza. Mas muito provavelmente você vai querer muito estar na próxima corrida. É uma experiência bem legal mesmo. Massa. Era isso cheio de perguntas. Essas perguntas de hoje. Galera, muito obrigado. A gente alcançou essa semana 5.000 visualizações aqui no canal do YouTube. Estou muito feliz. Muito obrigado. A gente vai continuar deixando uma caixinha aberta lá no Instagram. E também, se você quiser, pode comentar aqui embaixo, que a gente vai sempre ler as perguntas e tentar trazer respostas que façam sentido. Eu tento trazer muito do que eu vejo na ciência, mas também colocar isso na vida real, ver o que é viável, o que pode ser feito. Então, a partir disso, para trazer respostas que sejam práticas e úteis no dia a dia. Beleza? Obrigado por assistir e até a próxima.